quero cumprimentar a amada igreja, todos em geral, com a santa paz do Senhor. Amém. E manifestar a minha satisfação em voltar a Paulinha. Eu já morei aqui em Campinas há 2 anos, na época que a metade iniciou o curso piloto, que hoje prossegue em todo o Brasil, em todos os países do mundo. E temos saudades. Para mim, Paulinha e Campinas, de tão próximo que são, parece a mesma cidade. De modo que conhecemos de fato o pastor Edivaldo há muito tempo, é também uma satisfação imensa. A minha esposa veio comigo, nós ficamos no hotel. Ela, 2 meses atrás, sofreu um acidente, ainda está se recuperando. Eu creio que uma noite ela virá. E sobre os outros dias que nós vamos ministrar, eu sugiro que o pastor Edivaldo, no fim do culto, informe para os irmãos, porque nós vamos continuar o assunto amanhã, segunda-feira, à noite, terça também e quarta também. E o trabalho que eu vou efetuar para Deus, hoje, segunda, terça e quarta, é o estudo doutrinário, o estudo de uma doutrina da Bíblia. É claro que o tempo não vai dar, mas a gente informa que é problema de tempo. É um estudo doutrinário sobre a doutrina da fé. A doutrina da fé é um assunto primordial, é um assunto prioritário para o cristão. É um assunto essencial, é tanto que a Bíblia diz: o justo viverá da fé. É um estudo doutrinário. Doutrina é um dos campos de estudo da Bíblia, aliás, o mais vasto. A Bíblia encerra pelo menos 5 grandes grupos de estudos bíblicos. Estudo bíblico doutrinário, que são as doutrinas, graças a Deus, que são doutrinas para todas as necessidades da alma humana. Eu não vou desenvolver esse ponto, porque precisamos às 9 horas, do horário habitual, encerrar a mensagem de hoje. Mas um segundo grande grupo de estudo bíblico é estudo bíblico devocional. E o nome já está dizendo. São estudos para aprofundar a fé cristã, para levar o crente à renovação espiritual. Enfim, devocional. Mas há um terceiro grande campo de estudo da Bíblia, que é o estudo bíblico ministerial. E o nome já está dizendo tudo. O Santo Ministério é um campo rico, imenso, que vai do Antigo e cobre o Novo Testamento. Eu não sei até que ponto você conhece estudos bíblicos na área ministerial. E nessa segunda, na devocional, e na primeira, no campo doutrinário. Mas há um quarto grande grupo de estudos bíblicos, que é o estudo bíblico chamado ocasional. Ou seja, depende da ocasião. É também conhecido como estudo bíblico eventual. É pena que numa hora dessa eu não posso olhar para meus colegas da plataforma e nem vou pedir que mudem. Mas como eu gostaria de falar vendo o rosto dos irmãos, mas tem que ficar de costas, é questão do culto, né? Uma hora dessa não há condição de pedir que os irmãos mudem aqui para frente, mas saiba que eu estou falando também com o Santo Ministério. Então, um quarto grande grupo de estudo é o estudo bíblico ocasional. De repente você é convidado, por exemplo, para trazer uma mensagem no Dia das Mães. O que você vai falar? Imagine se o pastor disser: traga uma mensagem da Bíblia. Imagine se eu fosse demorar aqui para citar uns 10 ou 20 ou 50 casos. E a Bíblia tem. Imagine se de repente um templo vai ser inaugurado. Eu venho trazer uma mensagem. Que mensagem você vai pregar? É um grande campo de estudo bíblico.
Mas há um quinto grande grupo de estudo bíblico, que é o campo chamado temático, que já está dizendo tudo. Em matéria de tema, a Bíblia não tem fim. Imagine se eu parasse aqui para pegar minhas notas e mencionar casos, que eu não vou, é claro, mencionar. Em matéria de temas, ninguém poderá dizer, não vou pregar, não vou ensinar, porque não tem o tema que eu quero conversar. Se o assunto é bíblico, lá está o assunto. É questão da pessoa conhecer e avançar. Estudo bíblico temático, temas, é uma riqueza. Você pode levar a vida toda. A vida toda. Atualmente já vai o quê? Para 65 anos. Que pela graça de Deus eu estudo a Bíblia. Estudar, não estou dizendo ler. E quando alguém me pergunta, irmão, e como é que está indo? A minha impressão é que eu estou no início, no ABC. Porque a palavra de Deus é insondável. A palavra de Deus é inefável. A palavra de Deus não tem fim. Este assunto que nós vamos ministrar um pouquinho hoje, e amanhã, segunda, e terça, e quarta, eu sugiro que o pastor Edivaldo oriente os irmãos onde será amanhã, e na terça, e na quarta, se você puder, acompanhe-nos. Mas é a doutrina da fé. Da fé. Eu trouxe comigo uma pequena quantidade de sumário. Não é explanação. Sumário. O sumário. Se os irmãos quiserem depois adquirir, eu sugiro que o pastor Edivaldo oriente. Como é que os irmãos adquirirão esse material? Mas é um sumário da doutrina da fé. Mas se você trouxe a Bíblia, pode. Caso não tenha trazido, não tem problema. Fique atento aqui ao microfone, porque nós vamos ser breve devido ao horário. Temos ainda um pouco mais de meia hora e vamos prosseguir. Vamos tomar duas passagens da Bíblia como ponto de partida. Mas é um estudo bíblico. E Jesus salva durante o estudo bíblico. Lá no Salmo 51, a Bíblia diz: ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão. Está escrito, creia nisso. Ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão. Em matéria de estudo bíblico, irmãos, o Senhor Jesus é a pessoa máxima. Você sabe que nos evangelhos, a cada instante, aparece a frase que Jesus estava ensinando, e pregando, e efetuando milagres. Aparece a cada instante, inclusive naquele momento que ele foi preso, lá no final do seu ministério terreno, ele disse: eu estava convosco todos os dias no templo, pregando e ensinando. E o apóstolo Paulo, que vamos dizer, ou seja, em matéria humana, foi o homem de maior envergadura no ensino da palavra de Deus. Inclusive, o maior somatório de estudo doutrinário da Bíblia, Deus nos deu através dele. Ele escreveu o maior número de livros no Novo Testamento, de epístolas. E o forte delas é doutrina, 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 doutrina. Não se esqueça que a palavra doutrina, é claro, estou dizendo à luz do original, não é da língua portuguesa. Mas à luz do original, a palavra doutrina, D-O-U-T-R-I-N-A, envolve dois campos semânticos, análogos. Sabia disso? Envolve dois campos semânticos, análogos. Não são contrários, análogos. Qual é o primeiro? O termo doutrina envolve um campo de conteúdo. Conteúdo doutrinário. Ou seja, se você vai ensinar, você tem conteúdo, conteúdo organizado, extraído da Bíblia, senão vai ensinar o quê? Se você pega um livro, um manual de estudo bíblico, será que é estudo mesmo? Porque a palavra doutrina, como está no Novo Testamento, no original, envolve um campo que é
conteúdo doutrinário, conteúdo, matéria, mas abrange um segundo campo, é metodologia de comunicação. E o irmão Gilberto, eu não sabia, está lá, pode pegar e pega e diciona um léxico de grego para ver. Não será por isso que muita gente ensina e quando termina de ensinar, o poder falou muito, mas não entendi nada, francamente, aqui pode ser isso. Mas o homem e a mulher falam em línguas, é cheio de poder, não duvido, Deus me guarde. Mas será que a pessoa, além de conteúdo bíblico, conhece metodologia de comunicação? E metodologia, Deus não transmite a pessoa que é mentira. A pessoa que é mentira. Lembra do Senhor Jesus que usava muita metodologia? Lembra quando ele falava com crianças? Lembra quando ele falava com fariseus? Lembra quando falava com os discípulos? Toda hora ele mudava o método. Então não se esqueça, irmão e irmã, se você lê, estuda, ama, divulga a doutrina do Senhor, falada, escrita, não sei. Aqui um auditório seleto como esse, deve haver gente aqui que conhece a palavra de Deus a fundo do lado doutrinário. Mas você sabia que o termo doutrina envolve dois campos semânticos análogos. Um deles é conteúdo, ou seja, quem vai ensinar terá que ter conteúdo extraído da Bíblia. Mas como? Ordenado, organizado, desdobrado, porque é ensino. Mas há um segundo campo envolvido na palavra doutrina: metodologia de comunicação. Aí eu julgava que metodologia era uma coisa puramente colocada pelos preletores. Nada, está incluso na própria palavra. Eu estou vendo o interesse dos irmãos, mas o tempo passa num instante. E só temos agora, meia hora. Então vamos tomar a Bíblia. Ou então fique atento ao microfone para a leitura de Hebreus, capítulo 11. Eu creio que o irmão sabe que o capítulo 11 de Hebreus, ele todo é voltado para a fé. Fé, uma maravilha. É claro que eu vou ler apenas um versículo, Hebreus capítulo 11. Mas quem conhece a Bíblia sabe que o capítulo todo é uma maravilha sobre isso. A fé posta em ação. Então o versículo primeiro diz: ora, a fé é um firme fundamento. Deus sabe que há pessoas teimosas e incrédulas e diz firme. Será que não bastava Deus dizer fundamento? O que é fundamento? Alicerce, base. Mas Deus sabe, Deus tem misericórdia dos fracos. Ele é um firme fundamento. Você já tinha visto isso na Bíblia? A fé não é apenas fundamento, é firme, é inabalável, como a irmã cantou aqui durante o hino. Inabalável. A fé, é claro, irmãos, que eu estou falando aqui de fé bíblica. Pode ver que eu estou usando um pleonasmo, mas estou usando a propósito, para ninguém confundir com fé humana, que era melhor dizer crença. Eu não estou debochando de fé humana, Deus me guarde, eu preciso, e você também. Mas fé humana é de mim para comigo e de mim para com o meu próximo. Eu não estou falando disso, eu estou falando de fé em relação a Deus, no sentido vertical. A fé como atributo comunicável de Deus. Deus tem atributo que Ele não comunica a ninguém. Ele diz, por exemplo, a minha glória não darei a ninguém. É tanto que toda pessoa que se mete a querer a glória de Deus termina em nada e muitas vezes até fulminado. Assim está escrito. Agora, a fé, veja que maravilha, Deus, Ele comunica a fé. Esta noite aqui nós somos salvos por causa dessa maravilha, que a sua fé, inclusive manifestada em Cristo, tem sido essa bênção salvífica. Completando a leitura. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu não vou demorar aqui, é só leitura. Mas aí o versículo 2 e o 3 é uma bênção daí para frente. A segunda leitura, como parte da abertura desse estudo, lembre-se que o nosso assunto é a doutrina da fé. E que a fé é essencial. Ou seja, sem fé
é impossível agradar a Deus. Até a pessoa pode obedecer com medo, mas agradar, que depende de amor, é impossível. Vamos à segunda leitura, que é 1 Pedro, primeira epístola. A doutrina da fé. 1 Pedro 1, dos versículos 5 e 9. Primeira epístola, eu estou repetindo, porque quem sabe, se não tem irmãos que estão acompanhando com a Bíblia mesmo, e muitas vezes numa primeira menção não capta, mas capta na segunda menção. Na pregação eu não teria obrigação de fazer isso. A pregação é outro ministério. 1 Pedro, capítulo 1, os versículos 5 e 9. O 5 diz assim: que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus. Então quem é que vai poder nos arrancar e levar a pessoa para se desviar? Pela fé estás guardado no poder, na virtude de Deus. E o poder de Deus é imensurável. Você bem sabe, aqui em Paulínia, a minha impressão é que aqui em Paulínia, devido ser uma cidade tão rica, deve todo mundo aqui ser milionário, não é possível. Então, quando o seu dinheiro aumenta na sua casa, você vai colocar onde? Num banco, porque no banco existe uma certa garantia. No banco. E veja aqui eu usando de figura. E aonde está a segurança do crente? No poder de Deus, diz aqui, na virtude de Deus. Então ninguém pode nos vencer, porque é Deus que nos guarda pelo seu poder, mas mediante a fé. A fé é o meio, é o vínculo, ou seja, a única moeda, usando entre aspas, que Deus aceita no céu, é a fé. Concluindo a leitura, mediante a fé, estás guardados na virtude de Deus. Ao pé da letra, aqui é a palavra virtude, aqui é poder. Poder de Deus. O poder de Deus é imensurável. Fique firme esta noite. Quem sabe se não tem pessoas dizendo assim: minha gente, se acontecer outro problema comigo, não vou aguentar, eu vou sair da igreja. Creia nisso aqui em 1 Pedro 5. Guardados no poder de Deus. Quem pode nos vencer? Ninguém. Deus é soberano em todos os sentidos, mas existe um vínculo, a fé. Ah, mas eu tenho fé. Mas é fé bíblica? É fé como atributo de Deus? Eu não sei. Quem sabe se não é fé natural? Se é fé natural, Deus não aceita. A fé natural é só no sentido horizontal, só no sentido humano. Prosseguindo, versículo 5. Mediante a fé, estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Lembre-se que salvação aqui é salvação no sentido pleno, ou seja, a gloriosa salvação que temos em Cristo não é só esse tanto maravilhoso que você já tem. Certamente aqui no auditório, quem sabe, 95, 99% não são salvos, e certamente perdoados, o nome escrito no livro da vida, nascido de novo, firme na fé, esperando a Jesus, batizados com o Espírito Santo, quem sabe, enfim, meu querido irmão, minha querida irmã, a salvação não é só esse canto, é muito mais do que você imagina. E daqui a pouco, quando Jesus vier, é que nós vamos experimentar as grandezas da salvação. Já estaremos livres da carne, estaremos livres dos demônios, do diabo, estaremos livres do mundo. Não é mundo no sentido de globo terráqueo, é mundo no sistema de vida. Estaremos livres de doenças, dos inimigos e até de crente que não tem o que fazer, perto a vida do outro. Tem crente que não tem o que fazer, perto um dos outros. Estaremos livres também. É só estudar a Bíblia com cuidado. Meus irmãos, já pensaram? Os irmãos lembram que lá em Efésios, Deus deu a Paulo uma revelação que eu fico pensando, meu Deus, como aquele homem deve ter vibrado de alegria.
É tanto que no Novo Testamento há vários trechos que no original estão em forma musicada, metrificada, e na tradução a gente perde. Os irmãos aqui que são músicos devem vibrar com isso. Há várias passagens do Novo e do Antigo Testamento que no original está em forma metrificada, cheia de poder e falando a palavra de Deus em forma de cântico, cântico. Como será no céu maravilhoso então? Então é o versículo 5, vamos ver o 9. O versículo 9 que diz assim: alcançando o fim da vossa fé. Lembre-se que a palavra fim aqui é o pé da letra, é a palavra objetivo. Se eu não der uma explicação, você pensa que fim é o que aqui? Ao pé da letra, literalmente, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da alma. Então veja, não vale a pena estudar essa doutrina com amor e dedicação. A fé é, portanto, uma doutrina fundamental. É uma doutrina, não é complementar, é fundamental, primacial, primordial, a doutrina da fé. Então, o primeiro ponto que nós vamos desenvolver, amanhã esperamos em Deus desenvolver o segundo ponto, é a fé e seus sentidos. A fé, F-E, a fé e seus sentidos. De modo que são vários sentidos da palavra fé, e se a pessoa vai estudar, continuar estudando, precisa entender isso para evitar uma confusão. Imagine pregar errado, ensinar errado e escrever errado. Então, rapidamente, qual é o primeiro sentido que nós podemos mencionar aqui? Se bem que já mencionei, a fé no sentido de fé natural. Eu vou passar depressa esse ponto. Fé natural. O que é fé natural? Fé humana. Está dizendo natural, fé humana. Aquilo que a filosofia chama de pensamento positivo. Os irmãos estão vendo que eu não estou debochando, não estou menoscabando, ao contrário. Só que a fé natural, a fé humana, diante de Deus não tem qualquer sentido. Qualquer sentido. Ao contrário, se a pessoa se dirige a Deus com fé humana, ela está zombando de Deus e menoscabando a Deus. A fé chamada natural. Mas há um segundo sentido da palavra fé, que é a fé como atributo de Deus. Deus, nosso Deus, é repleto de atributos maravilhosos. A palavra de Deus menciona muito desses atributos, do Gênesis ao Apocalipse, atributos ou prerrogativas de Deus. E um deles qual é? Fé. É parte da sua natureza. E esse atributo é comunicável. Deus reparte por meio do seu Filho, Jesus Cristo, como nosso intercessor, e também o Divino Espírito Santo. Fé como atributo de Deus. Vamos tomar a Bíblia e ver 2 versículos. É claro que a Bíblia tem dezenas, mas é meu dever, se é estudo bíblico, citar pelo menos 2. A Bíblia diz: pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Se você lida com doutrina, não se esqueça desse ponto. Qualquer doutrina da Bíblia, ela está baseada em uma série imensa de referências bíblicas, mas não apenas numa só, em muitas. Então, apenas 2 referências. A fé como atributo de Deus. Vamos tomar Hebreus, onde nós estávamos há pouco, o versículo 2, 11, versículo 2. 11, versículo 2. 12 e versículo 2. É 12 de Hebreus, desculpa. Eu disse 11. 12 e versículo 2 de Hebreus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, atributo de Deus, autor e também consumador, ou seja, aquele que aperfeiçoa. Às vezes a pessoa tem fé, mas é uma fé mista. Muitos crentes sofrem nesse sentido, às vezes, coitado, por falta de discipulado, descuido, frieza, não sei.
A fé muitas vezes é mista e essa pessoa tem que ficar alijada disso, porque senão a fé fica sufocada. Então o versículo 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador. É uma bênção que não somente ele é o autor, mas ele aperfeiçoa a fé. E aqui no auditório deve ter muitos exemplos desses. Ou seja, imagine como era a sua fé há 8 anos atrás, 18 anos atrás, 30 anos atrás. E se você tem sido cuidadoso, dedicado e consagrado a Deus, estudioso da Bíblia, como é que está hoje a fé? Maravilhosa. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, estou interrompendo a leitura. Uma segunda referência, vamos tomar Apocalipse. Os irmãos que estão sem a Bíblia, não tem problema, fique atento ao microfone. Você já viu que estudo bíblico é preciso muita atenção, porque o ministério da pregação, a pregação ungida, a pregação genuína, a pregação que vem por Deus, ela apela primeiramente para as emoções da alma, para levar o ouvinte a uma convicção pelo Espírito Santo. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo. E então a pregação ungida, ela leva o ouvinte, se ele abrir o coração para a luz entrar e o Espírito Santo agir, leva aquela pessoa a uma convicção e a uma decisão. O ensino não. O ensino apela para a lógica, para a razão, como quem está colocando uma coisa na balança para saber se pesa mais para lá ou para cá. Então, se a pessoa não ficar atenta, não aprende. Eu não estou dizendo que na pregação a pessoa desatenta seja atingida, mas no ensino isso aí é muito mais importante, a atenção. Você lembra que nos evangelhos aparecem vários casos de Jesus ensinando, e chegava um momento que ele chamava os discípulos à parte. E Mateus cita vários casos, chamou os discípulos à parte, tirando do meio da multidão, no sentido de concentrar a atenção deles. Vamos ver a segunda referência, de fé no sentido de atributo de Deus. Então, em Hebreus 12:2, é fé em que sentido? Fé como parte da natureza de Deus. Ou seja, se alguém com temor de Deus procurasse definir o que é Deus, quem é Deus, de que é que Deus é constituído, a fé é parte desse assunto, a fé. Essa de Hebreus 12, versículo 12. A segunda referência é Apocalipse, capítulo 2, e versículo 13. 2 e 3. Então, quando eu conversei com o pastor da igreja sobre a nossa vida aqui, ele estava orando, e a voz de Deus foi clara dentro de mim. Quem está acostumado a ouvir a voz de Deus não se confunde. E vamos ver que uma criança que ouve a todo instante a voz do pai e da mãe, um estranho pode gritar o dia todo, ela nem dá importância, né? Mas a voz que ela ouve a cada instante é quando o crente anda com Deus, e quando Deus fala, ninguém se confunde que é a voz dele. E o que eu senti de Deus foi um assunto doutrinário. Passei para uma segunda fase de oração, que é assunto. Lá se vê a resposta divina, a fé. Então estamos aqui cumprindo esse mandato de Deus. Glória a Jesus. Apocalipse 2, versículo 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas. Isso foi Jesus falando para uma igreja, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste, veja que maravilha agora, a minha fé é dele. Ele é o autor, a fé lhe pertence, a fé é um atributo. Não negaste a minha. O irmão está pensando o que daqui da palavra minha?
Ele dizendo: a fé faz parte da minha natureza. Deus, louvemos a Deus esta noite. Louvemos a Deus esta noite. Se você, quando está alegre, muitas vezes se move e levanta os braços e quiser fazer, não é proibido. Portanto, que faça com tirocínio, com cuidado. Mas imagine, irmão, numa hora dessa dá vontade a gente pular de gozo, de alegria. Ele mesmo dizendo: não negaste a minha. Não é a fé de João Batista, não é a fé de João Evangelista, não é a fé do pastor, a minha fé. Essa fé Deus reparte com você e comigo. Como nós vamos ver no estudo amanhã, e terça e quarta, se Deus quiser. Mas a Bíblia menciona um terceiro sentido. Não estou dizendo que é uma terceira fé. Eu estou falando sobre o sentido da palavra fé. Um terceiro sentido. Fé no sentido salvífico. Fé como meio de salvação. Fé, o elemento que Deus coloca a nosso dispor pelo Espírito Santo para chegarmos a Deus e sermos salvos. E vamos tomar a passagem de Efésios, que os irmãos conhecem também. Efésios 2, versículo 8. Inclusive é um texto maravilhoso, muito utilizado pelos pregadores. Aqui no auditório deve ter, quem sabe, dezenas de homens e mulheres que pregam com graça, pregam com poder. E quantas vezes já pregaram em torno desse versículo? Vamos ler agora. Efésios 2 e versículo 8. Glória a Jesus. 2 e versículo 8. Que diz assim: porque eu não vou ler, irmãos, o versículo 7, nem o 6, nem o 5, nem o 4. Veja como é que começa. Por quê? Ou seja, eu deveria, se houvesse condições, de ler o texto anterior, o contexto. Não vou fazê-lo, mas estou dando aqui uma desculpa, que é o tempo. Porque pelo certo eu deveria ler a partir do versículo 1. Olha a palavra por quê. Como é que eu vou entender agora o versículo 8 se eu não ler o 7, o 6, o 5 e o 4? Não vou fazer. Eu deixo o seu critério. Eu vou direto para o 8. Que diz assim: por quê? Depois, irmão, não se queixe de não entender o versículo 8. Veja como a Bíblia é franca. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então aqui é fé como atributo de Deus? Não. Aqui é fé no sentido que mencionamos da vez passada? Não. Aqui é fé como meio de salvação. Ou seja, a maneira de comunicar-se com Deus. Fé. E essa fé é repartida por Deus mesmo. Prosseguindo a leitura, para concluir. 2 versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então eu estou lendo na Bíblia de Almeida, que é uma Bíblia clássica, uma tradução muito boa, e vou repetir a leitura. Porque pela graça sois salvos. Veja, não diz que foste, nem diz que sereis, sois. É presente. Sois salvos por meio da fé. E isso, no original, isso aqui está no plural. Muita gente agora vai ficar pasmo, ou pasma aí. Em português nós não temos o plural da palavra isso. Você é bom de português? É a nossa língua materna. Nós temos o plural da palavra esta, estas. Nós temos o plural de este, estes. Mas nós temos o plural de isso. Procure. E veja, a língua de Camões, a gente se orgulha tanto. Eu não estou zombando da língua portuguesa, eu sou brasileiro. Mas veja, como idioma, então Deus sabe o que fez quando Ele utilizou as línguas bíblicas do Antigo e Novo Testamento. Olha aqui uma prova. Deus utilizou aqui uma língua, como a língua grega, que tem um poder tremendo de expressão. Se eu tomar, por exemplo, vamos dizer o verbo andar. O verbo andar, que todo mundo sabe que é um verbo regular, de primeira conjugação. Se você pegar uma gramática expositiva e somar todas as flexões dos tempos simples e compostos, pode ver que vai dar 69.
E se você pegar esse verbo no grego, 464 vezes. Então você está vendo que a Bíblia não tem fim. E graças a Deus por isso. Ou seja, nunca a Bíblia envelhece, nunca perde a sua força. O mesmo verbo, se você tomar no original, 400 e tantas vezes. E aqui está uma prova. A palavra isso aqui no original está no plural. Deus dizendo que tanto a fé como a graça vem de Deus para ninguém se gloriar. Tanto a fé, porque veja o versículo como diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso, quer dizer, tanto a fé como a graça, isso abate todo o orgulho humano, que o homem e a mulher adoram dizer que faz alguma coisa para se salvar. É promessa, é não sei o que. Eu estava há poucos tempos em Portugal. Eu vou anualmente a Portugal. Aqui deve ter irmãos portugueses. Portugal, e amo muito aquele povo. E dessa vez eu fui visitar a Catedral de Fátima. E todo mundo sabe que é um centro de peregrinação. Aqui deve ter muita gente. Viajar para os irmãos aqui de Paulista não é novidade, porque passagem para os irmãos e avião, tem gente aqui que tem avião sobrando, só até piloto. Eu estava então em Fátima. E quando eu chego ali, encontro aquele pátio, um pátio que sem exagero, quem já foi lá já viu. O pátio cabe mais ou menos 1 milhão de pessoas. É uma coisa imensa. E eu fiquei curioso com um homem andando ajoelhado. E outra coisa, sem nada para proteger o joelho sangrando. Eu cocei a cabeça e disse: não é possível, meu Deus, como é que corre uma coisa dessa? Ele dava as passadas ajoelhando, não aguentava de dor, se levantava, enxugava o sangue. Eu cheguei com muito tato, pedi licença ao pastor português para não ficar perto, ele sabia que eu era brasileiro, e disse: meu amigo, eu sou brasileiro. E me identifiquei com um pouco de tato e disse para ele: me diga uma coisa, todo esse sofrimento, eu estou vendo sua roupa, sua calça, do joelho para baixo, cheio de sangue, inclusive em volta do joelho, o tecido rasgado devido ao asfalto, e o senhor nem aguenta, para um pouco e depois volta. O que é que houve? Ele disse: eu estou pagando a penitência que eu prometi à Nossa Senhora de Fátima. Eu fiquei pensando: meu Deus, que salvação é essa? Eu não posso ajudar Deus em nada para me salvar. Quanto mais eu tentar ajudar, mais eu me prejudico, mais caminho para o inferno. É só estudar a Bíblia inteira. Jesus fez tudo. Tudo. Ele disse: está consumado. Está consumado. Lá no Calvário está consumado. O pacto da lei, a lei que eu digo com ele vai nos. O pacto da lei, a aliança da lei mosaica, era um pacto de obras. Os irmãos se recordam disso. É tanto que lá em Levítico diz: aquele que fizer isso viverá por ela. Mas a graça de Deus é um pacto de fé. Deus fez tudo. Toda a salvação Ele consumou. Ou seja, se alguém esta noite aqui ainda não é salvo, a sua salvação está garantida. É só você aceitar. Não terá que fazer nada. Jesus pagou todo o preço, que foi a propiciação pelos nossos pecados. E se você já é um salvo, louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus. Porque a salvação é um pacto de fé. Mas escuta, é só isso? É tão simples que muita gente duvida. Deus fez tudo. Tudo. Quando Jesus disse: está consumado, tudo foi feito. E agora o que é que eu preciso fazer? Ouvir o Evangelho de Cristo. E o Espírito Santo agir no ambiente, no auditório. E a convicção, e a pessoa render-se. Mas diz aqui: isso, ou seja, tanto a fé como a graça vem de Deus para ninguém se gloriar. Então aqui é fé no sentido salvífico. Agora o tempo só dá para mencionar mais um sentido da palavra fé. Vamos para fé no sentido de fruto do Espírito. Ou seja, quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita de fato numa pessoa, haverá fruto.
haverá fruto. E aí não se trata de fé no sentido de fé salvífica, não é fé no sentido de atributo de Deus, é fé no sentido de fruto, uma evidência do Espírito Santo da vida da pessoa. João capítulo 15 trata desse assunto maravilhosamente, mas vamos ler pelo menos uma referência, devido às 9 horas que o ponteiro do relógio já está anunciando. Veja Gálatas 5 e versículo 22, que é um dos grandes textos. Fé como fruto do Espírito Santo. Ou seja, se o Espírito Santo habita em mim, que é um privilégio inaudito que os santos de Deus do Antigo Testamento não tiveram. Veja o privilégio da igreja. Eu não estou falando aqui de igreja, irmão, no sentido da Assembleia de Deus. Eu não estou falando aqui de igreja no sentido cristão, igreja como denominação. Estou falando de igreja aqui no sentido místico. A igreja como o corpo de Cristo, como lá em 1 Coríntios 12, da qual nós somos membros como? Pelo batismo em água? Não. O batismo em água, ele nos leva à igreja local. Mas quando o Espírito Santo em nós habita, ele nos insere no corpo de Cristo espiritualmente falando. A Bíblia chama de batizado no Espírito, em lugar de com o Espírito. Vamos ver rapidamente Gálatas 5, 22 e encerraremos. Glória a Jesus. 5, 22. 5, 22 de Gálatas, ele diz assim: mas o fruto do Espírito, lembre-se que a palavra Espírito aqui é o Espírito Santo, ou seja, se ele habita em nós, haverá uma evidência. Uma evidência. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Então, quando você estuda o contexto desse tipo de fé, desse sentido da palavra fé, você nota que é fé como evidência, fé no sentido de fidelidade, permanecer fiel. E graças a Deus por isso. Ou seja, a nossa fidelidade em permanecer fiel, firme na fé, cada vez mais desenvolvendo a vida cristã, não é questão de idade, de maturidade, é do Espírito Santo ter liberdade de habitar em nós e produzir fruto, e fruto com abundância, como Jesus disse. Os irmãos já notaram que, por exemplo, digamos uma árvore bem conhecida no Brasil, como é o caso de Rio e São Paulo, o caso, por exemplo, do abacateiro, que dá muito nessa região. Você já viu que o abacateiro é outra árvore frutífera. Quanto mais fruto o galho tiver, mais ele se abaixa. Como não tem fruto nenhum, vai lá para cima. É o caso de muitos crentes. Quando você vê essas pessoas subindo sem razão nenhuma, pode ser evidência que não tem fruto nenhum. Eu estou falando de uma vida de humildade. O galho carregado, ele se abaixa mais. Não precisa ninguém forçar. Inclusive, às vezes, é tanto fruto que tem que ser protegido, senão se quebra. Então, aqui em Gálatas 5:22 é fé no sentido de evidência de que o Espírito Santo habita em nós sempre. Fé no sentido de fidelidade. Como amanhã eu não pretendo voltar a esse assunto, vou só mencionar, sem ler a Bíblia. Existe um quinto sentido da palavra fé. É fé no sentido de dom do Espírito Santo. Eu não vou ler a passagem, mas quando um crente é batizado com o Espírito Santo, recebe o batismo com o Espírito Santo, um dos dons que Deus pode, se Ele quiser conceder, é o dom da fé. Não vá confundir de fé no sentido de fé salvífica. É fé no sentido de fé para operar maravilhas. E que dê tempo para citar os casos da Bíblia, inclusive na vida de Paulo. Mas está lá em 1 Coríntios 12, o dom da fé. O irmão pensa que ali é fé para salvação? É fé no sentido de fé miraculosa. Irmãos, o que é que não pode fazer essa fé?
Uma igreja evangélica precisa receber o batismo com o Espírito Santo, mas um crente não pode exercer esse dom de ser o batismo, é só examinar a Bíblia. Você vai ver que não. Qual é um sexto sentido da palavra fé? Se a pessoa estudar a doutrina da fé e não souber diferenciar o sentido, ela termina se perdendo. Um sexto sentido da palavra fé: fé no sentido de doutrina da Bíblia. Doutrina da Bíblia. Fé no sentido de uma vida verdadeiramente cristã. Veja, uma vida verdadeiramente cristã, um modelo de vida cristã, a Bíblia chama de fé. Eu estou vendo os irmãos curiosos, mas não me peça que eu não vou ler referência. Vamos respeitar o horário do culto. E se a pessoa ler a passagem e depois pensar que é fé no sentido de fé como atributo de Deus? Bom, para dizer amém, vamos ver apenas um caso da Bíblia. Fé significando a vida cristã. E você está vendo que é uma metonímia, não é metáfora, metonímia, que a Bíblia usa muito essa segunda linguagem. Vamos tomar rapidamente o livro de Tito. Fé significando a vida verdadeiramente cristã. Mas, irmão, sim, veja Tito, capítulo 1, versículo 13. É uma das epístolas do Novo Testamento. Tito, capítulo 1, e veja o versículo 13. Caso você não tenha a Bíblia, fica atento ao microfone. O versículo 13 diz: este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende severamente, para que sejam sãos na fé. Examine depois o contexto. Fé, nesse caso aqui, é fé no sentido de uma vida cristã modelo, uma vida cristã impoluta, uma vida cristã que de fato dá o testemunho de Cristo. Aqui no versículo 13, sãos na fé aqui, o sentido é uma vida cristã exemplar, dando exemplo de vida para quem quiser ver e agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus pela atenção dos irmãos e eu creio que o pastor da igreja vai dar orientação sobre o estudo de amanhã e sobre quem quiser adquirir o sumário do assunto. Mas a Deus toda a glória, e foi o assunto que Deus pôs no meu coração: a doutrina da fé, sabendo de que a Bíblia diz: o justo viverá da fé. Ou seja, a fé não é apenas uma coisa necessária, é indispensável. Se de repente, por exemplo, uma pessoa num acidente perde, por exemplo, um pé, uma perna, pode, com a ajuda da medicina, sobreviver, porque a perna não é essencial. Mas se uma pessoa perde, por exemplo, a cabeça, o coração, impossível sobreviver, a não ser um caso muito especial. A fé espiritualmente é indispensável. É indispensável. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus em tudo seja louvado. Amém.